Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem e venho aqui fazer uma apresentação, uma aula inaugural, em que vamos focar na revisão de conteúdos de matemática do ensino fundamental. E essa parte de conteúdos são os conteúdos base para vocês aprenderem, para vocês conhecerem e estudarem novos conceitos da matemática dentro do ensino médio. Espero que esses pequenos pontos que nós vamos tomar aqui como exemplos, nesse vídeo que é bastante curto, sirvam para auxiliá-los no futuro, em tirar algumas dúvidas e em esclarecê-las. E caso vocês tenham e continuem tendo dúvidas, entrem em contato conosco, professores. Nós estamos aqui para ajudá-los a crescer. Lembrem-se disso. Nós estamos aqui para ajudá-los. Não esqueçam nunca disso, tá certo? E espero que vocês acompanhem essa aula e esse vídeo que foi feito utilizando, então, alguns recursos da tecnologia, né, que estão sendo colocados e dispostos para a gente. A todos um grande abraço. Nós vamos começar, então, falando sobre frações e operações, tá certo? Nesse primeiro momento, nós temos ali uma soma de duas frações. Nós temos 2 sétimos e 5 21avos. E como é que nós vamos fazer essa conta, né? Muita gente procede de uma forma equivocada, né? Somando simplesmente numerador e denominador. E isso não se faz, né? Se esqueceu da estrutura da construção, né? Primeiro momento que se faz, para ter acerto, mínimo múltiplo comum. Então, você vai lá e vai fazer o mínimo múltiplo comum, começando pela decomposição em fatores primos, tá certo? Então, você vai decompor 7 e 21, que são os denominadores que nós temos aí nessa questão, de forma que comece pelo menor primo que você tem. Começamos pelo 2. O 2 é par, mas 7 e 21 não são pares. Então, passamos para o próximo primo, que é 3. Será que um daqueles números ali, que está ali como que são fazem parte do denominador, seriam divisíveis por 3, né? Ou 3 divide um desses números? Sim, com certeza sim, porque o 21, por exemplo, dividimos por 3. E aí nós vamos obter o resultado 7. O outro 7 anterior nós vamos repetir novamente. Bom, qual é o próximo primo? 3 não, né, 7 não é múltiplo de 3, então nós vamos ter que só dividir por 7, por ele mesmo, no caso, e então nós vamos ter o resultado 1. Tá? Então aqui nós temos 3 vezes 7. E 3 vezes 7 é 21. Bom, então o nosso mínimo múltiplo comum é 21. O mínimo múltiplo comum entre 7 e 21 é o próprio 21. Escrevemos aqui na nossa fração 21, e olha só como é simples e básico fazer essa conta. 21 dividido por 7. Tá? Lembre-se, nós vamos dividir. Então, 21 dividido por 7 é 3. E 3 vezes 2 é 6. Da mesma forma, 21 dividido por 21. E 21 dividido por 21 é 1. E 1 vezes o 5 é apenas o 5, tá certo? Agora, vamos somar. 6 mais 5 é 11 sobre 21avos. A fração já está de forma reduzida, já está simplificada. Ela é uma fração irredutível, não tem mais como simplificar, tá certo? Então, essa é a forma que se tem para resolver esse tipo de questão, né? Quando os denominadores são diferentes, né? Os erros são muito comuns e muitas vezes as pessoas adotam ideias como se fosse multiplicação e divisão, né? De frações. Não, nós estamos trabalhando com soma. Soma tem uma regra e a subtração também. Só que a subtração e a soma têm uma regra parecidas, né? A questão é só a diferença delas é a soma e a subtração. Mas a operação multiplicação e a operação divisão são regras que só competem a elas, não são iguais a adição e subtração, tá certo? Então vamos cuidar muito isso em questão das frações. Eu vou focar aqui na letra B, em que nós temos também uma situação
em que nós temos uma fração 3/8 menos 7/12. Tá? O que eu faço no primeiro momento? Né? Vamos escrever ali, ó, é mínimo múltiplo comum. Então, vamos escrever o que precisamos fazer. 8 e 12. Então, mínimo múltiplo comum entre 8 e 12. Ou seja, qual é o menor número que seja múltiplo de 8 e de 12 ao mesmo tempo? Ou seja, que faz parte da tabuada, né, vamos dizer assim, entre outra linguagem, entre o 8, que esteja na tabuada do 8, e que esteja no 12. E que seja o menor múltiplo comum entre eles. Tá? Então, vamos começar aqui com 8 e 12. Descrevemos dividindo pelo menor primo que nós temos, que é o 2. Tá? Alguém escreveu uma vez para mim que foi 4. 4 não é primo. Tá? É o 2. Então, vamos começar pelo 2. 8 dividido pelo 2 é 4. 12 dividido por 2, 6. Vamos dividir novamente pelo 2, porque os dois ambos são, né, os números aqui que nós estamos decompondo ainda são pares. E aí continua 2 e 3. Divide novamente por 2, porque nós temos ainda um número que é par. E já vai resultar em 1. Repetimos o 3. E agora vamos decompor por 3, porque nós esgotamos o fator 2. Tá? Então, nós vamos ter 1 ali. Bem, concluindo essa parte, olha só, nós temos aqui 3 fatores de 2. Então, nós vamos ter 2 elevado ao cubo, né? Ou 2 com expoente 3. Vezes um único fator que tem o 3 como, fator, só que ele é único, então expoente 1. Tá? Como eu faço para multiplicar isso? Então, eu faço assim, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 3, 24. Tá? Então, isso aqui resulta em 24, e nós vamos escrever o 24 ali. Colocamos como denominador 24. Então, na tabuada do 8 e na tabuada do 12, o 24 ele é o múltiplo em comum, menor múltiplo comum entre esses dois números. Tá? Agora, vamos operar da seguinte forma. 24 dividido por 8, olha só, nós temos aqui uma divisão. 24 dividido por 8 é quanto? É 3, né? 3 vezes o 3 vai ser 9. Ok? Muito bem. E agora, 24 dividido por 12, né? Vai ser 2. E 2 vezes o 7 é 14. Muito bem, muito bem. Então, agora vamos colocar a subtração. É lá o sinal que está ali, né? Então, tem que ser o mesmo ali também, né? 9 menos 14. Professor, 9 menos 14, quanto é que vai ser? Bom, basta fazer a conta mental, né? 14 menos 9. 5, correto? Só que tem a regra dos sinais da adição e da subtração. 14 menos 9 dá 5. Qual é o sinal do maior número? O maior número é 14, ele tem um sinal negativo, então prevalece o sinal negativo. Mas eu também posso pensar da seguinte forma. Eu tenho R$ e empresto 14. Quer dizer que eu estou devendo 5, né? Então, 5 ali, ó, 24, né? Menos 5, 24, tá? Menos 5, 24 avos, que eu quero dizer, tá? Ou 5 24 avos negativos, tá? Preste muita atenção nessa leitura aí, tá? Então, aqui, ó, ok, tá tudo certo, tá? Então, esse é um dos pontos que nós estamos observando, que é a questão da regra de trabalhar com frações focado na adição e na subtração. Multiplicação e divisão eu não vou trabalhar, porque é mais fácil e a maior parte dos alunos tem acertado, né, durante esse contexto de observação que nós, professores, temos feito, tem acertado geralmente essas partes. Bom, focando na outra parte da revisão dos conteúdos de matemática, nós temos as frações, números decimais e porcentagens. Mas o que é isso, Márcio? Quer dizer o seguinte, como nós vamos transformar uma fração em número decimal e como nós vamos transformar um número decimal em porcentagem? São coisas muito importantes que nós temos que ver nessas nossas revisões e que são importantes para o nosso dia a dia, no dia a dia do nosso trabalho, né, onde você vai, o que você faz em casa, às vezes você tem que fazer certas transformações, e você não percebe que matemática sempre está presente no dia a dia, né, no seu dia a dia. Então, olha só, eu tenho aqui 5 oitavos, né, e eu quero transformar ele em número decimal. Então, eu vou dividir esse número, vou dividir ele por 8, né, 5 dividido por 8, mas 5 é menor que 8, não tem como dividir, né?
Então, o que você faz? Você coloca um zero aqui do lado do 5, vai ficar 50. E aqui, logo abaixo, no quociente, você botar um zero e uma vírgula. Tá? Feito isso, nós temos 50 dividido por 8. Ah, esquece esse 0, agora não fica muito focando nele, fica observando 58. 50 dividido por 8 não é possível, porque 50 não está naquela tabuada do 8, né? Ele não é múltiplo de 8. Então, você vai olhar um número abaixo de 50, que é múltiplo de 8. Qual é o que está mais próximo? Aí você vai lá olhar na tabuada, você vai encontrar o 48. Tá certo? 48 dividido por 8 é 6. Perfeito. Agora, vamos diminuir isso e deu o resto 2. Tá, ok, tudo bem. O que nós fazemos agora? Pedimos um zero emprestado de alguma coisa, de algum lugar aí, tá? Então, 20 dividido por 8. Lembre-se que nós temos resto 2, né? Deu resto 2. E eu não posso parar a conta aqui. Eu tenho que continuar. Então, 20 dividido por 8. Tá, mas o 20 não está na tabuada do 8, Márcio. Como é que a gente vai fazer? Vamos fazer aquela técnica. Vamos olhar na tabuada do 8 e ver qual é o número que está abaixo de 20 e que está mais próximo de 20. Qual é? 16. Tá certo? Então, você coloca lá 16. 16 dividido por 8 é 2. Correto? Agora, vamos fazer a diferença aqui? Ok? Resultou em quanto? 4. Muito bem. Agora, vamos colocar um zero do lado, né? Do 4. 40 dividido, o resto 4, né? Então, 40 dividido por 8, está na tabuada do 8, não é o 40? Sim. Então, fica fácil. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Concluímos, então, e zeramos o resto. Concluindo, então, que nós temos um número decimal 0,625. Isso é um número decimal, tá certo? Isso é um número decimal. Tá? Muito bem. Tem uma leitura também, né? Uma representação. Aqui, por exemplo, 6 representa o décimo, 2 o centésimo e 5 o milésimo. Tá? E agora nós temos a questão da porcentagem. Como é que eu faço a representação da porcentagem? A porcentagem é multiplicar por 100 esse número decimal. É bem simples, muito simples. E o truque é observar quantos zeros o 100 tem. 2. São 2 zeros. Então, olha só o truque que eu vou fazer para vocês aqui. Ó. Eu vou reescrever o 0,625 e com esses 2 zeros, eles estão me dizendo quantas casas decimais para a direita, porque eu estou multiplicando por 100, então eu desloco 2 casas decimais para a direita. A vírgula vai correr 2 casas decimais. O que são essas 2 casas decimais? São esses 2 algarismos aqui, o 6 e o 2. E aí, ele deslocando, a vírgula vai parar entre o 2 e o 5. E o que acontece com aquele número que eu escrevi ali? Eu vou passar borracha aqui, vou eliminar, e ficou 62,5%. Ficou simples? Não ficou? Olha só, frações, números decimais e porcentagem são muito parecidos, só que em estruturas diferentes. Tá certo? Continuando aqui o nosso estudo, nós temos ali 6/5. Também pode-se utilizar essa técnica para fazer a divisão, fazer os cálculos ali que vocês precisam fazer. E como eu estou com tempo restrito para fazer esse vídeo, para divulgar esse vídeo, para fazer essa aula, eu vou avançar um pouco nessa questão, falando sobre razão e proporção, né? Acabei trocando aqui a palavra, né? Razão e proporção. O que você vê ali, né? Você vê, aparentemente, 2 frações. Na verdade, são 2 razões, em que a leitura, quando é uma fração, a gente diz 2/3, 4/6. Nesse caso, uma razão, a gente faz a leitura 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Aqui é uma proporção, né? Se a gente jogar esses dois valores aqui, né? 2 está para 3, assim como 4 está para 6, há como é que eu vou dizer, uma estrutura de proporcionalidade. E eu fiz uma multiplicação ali para chegar a esse 4, né? Esse 2 transformar em 4 e esse 3 transformar-se em 6.
que eu fiz aqui, né? Eu multipliquei por 2. E quando eu multiplico por 2, esse número, multiplicar por 2, né, significa a constante da proporcionalidade. Quando eu percebo que, quando eu enxergo a constante da proporcionalidade em uma proporção, eu não preciso nem fazer a conta. Eu percebo nitidamente qual é o número que eu multipliquei, ou que eu dividi, enfim, e assim eu consigo efetuar o cálculo da proporcionalidade, sem efetuar a regra, que é a regra, a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos meios igual ao produto dos extremos, que é o que nós vamos utilizar agora nessa conta ao lado aqui. Na letra A, então ali nós temos uma proporção, é 10 para 7, que é igual a 15 para x, tá? Então 10 está para 7, assim como 15 está para x. Como é que eu faço utilizando a propriedade fundamental da proporção, que é das proporções, né? Que é 10 vezes o x igual a 7 vezes 15. Tá certo? Feito isso, agora basta efetuar o cálculo, né? Então fica 10 vezes x, né? Aqui é um produto, não esqueçam disso. E 7 vezes 15, né? Olha só, vamos fazer um pouco... Não vamos trabalhar fazendo a conta, vamos utilizar a cabeça. 5 vezes 7 é 35, correto? 10 vezes 7 é 70. Então, 15 não seria 10, né? 10 vezes 7 mais 5 vezes 7, né? Então, olha, observa o raciocínio, tem que criar esse raciocínio. Então, é 70 mais 35. Então, 105. Tá? Cria esse raciocínio, pensa matemática, tá? Bom, agora nós temos esse 10x, né? Qual é o número multiplicado por 10 dá 105. Bom, então agora eu vou utilizar uma regra que eu vou falar agora, posteriormente, lá em equações, tá? Olha só, eu quero eliminar aquele 10 ali. Então, para isso, eu tenho que multiplicar por 1/10. O que é isso, Márcio? Multiplicar por 1/10? Sim, eu vou multiplicar por 1/10 ambos os membros da igualdade. Lembre-se, isso aqui é uma igualdade. Logo, isso é um equilíbrio. Se eu tivesse uma balança de 2 pratos nivelada, o que é nivelada? Que ela está igual, os pesos e todas as medidas, os pratos, os braços dessa balança são iguais, têm pesos iguais, então ela está nivelada, ela está na mesma altura, os pratos, né? O que acontece? Quando eu coloco um peso num prato, eu também tenho que colocar o outro peso de mesma medida no outro prato, tá certo? Para que ela se mantenha equilibrada. Se eu colocar só o peso de um lado, o que acontece com a balança? Ela fica desnivelada, ela fica, um braço sobe, o outro baixa. E aí nós não temos uma equação, nós não temos equilíbrio, aí nós temos uma inequação. Um pesa mais e outro pesa menos. Tá certo? Então, nas equações é a mesma coisa. Nós temos que tomar cuidado, que quando nós temos que dividir aqui, no caso, nós vamos dividir por 10, ou multiplicar por 1/10, tá? Eu, no caso aqui, já vou dividir por 10 logo, porque eu estou vendo ali, ó, que número é esse? É 10, olha ali, ó, nós temos o número 10. Então, eu vou dividir por 10, eu utilizo essa ideia de dividir por 10 ali, dividir por 10 ali. Tá? 10 dividido por 10, vocês sabem que é 1. Tá certo? 1x. 1 vezes o x. Só que o 1 é elemento neutro da multiplicação, então 1 vezes x é x. Olha só. Igual 105 dividido por 10. Quando nós dividimos, olha só, um número que tem 0, como é no caso 10, é uma casa decimal que a nossa vírgula vai deslocar, ou seja, vai ser 10,5. E está pronta a nossa conta. Então, o nosso x ali vai valer 10,5. Tá, mas existe a constante da proporcionalidade aqui, Márcio? Existe, olha só, observem só. Qual é o número que eu precisei multiplicar o 10 para gerar 15? 1,5. Quando eu multiplico, se eu enxergo essa constante, basta utilizar essa mesma constante da proporcionalidade e multiplicar 1,5 por 7. E nós vamos ter 10,5. Tá certo? Observem como é simples, não é difícil de fazer esse tipo de cálculo. Tá bom? Vamos continuar, então, com uma outra situação, a letra B eu vou deixar para vocês fazerem, e eu vou falar sobre a equação do primeiro grau, que é um dos pontos fundamentais nos nossos cálculos no ensino médio.
existem muitas contas para serem feitas, né, em todas as áreas, né, nas áreas das naturais, como na área da matemática. Vai envolver equações. Nós temos aqui uma situação, na primeira, na letra A, em que nós temos 5 mais x igual a menos 7 mais 3 vezes abre parênteses, 2 menos 4, fecha parênteses. O que nós temos que fazer aqui, primeiro momento? Né? Observar os protocolos de resolução de problemas ou de situações que envolvam sentenças na matemática. Então, olha só, 2 menos 4 fica menos 2, né? Então, primeiro nós temos que resolver o que está dentro de parênteses. Então, vamos repetir aqui o cálculo. 5 mais x igual a menos 7 mais 3. E aqui, ó, 2 menos 4 é menos 2. Agora, vamos efetuar o produto. O produto entre mais 3 e menos 2. Tá certo? É muito importante tomar cuidado com isso, porque tem alunos que fazem menos 7 mais 3 e se esquecem de multiplicar por menos 2 e depois fazem a conta de forma errada, né? Eu chamaria isso de forma equivocada. Vamos então observar que mais 3 menos 2 fica menos 6, tá certo? Repetimos a primeira parte aqui do nosso membro da equação. E menos 7 menos 6, sem problemas, vamos continuar resolvendo, vai ser menos 13. E aqui na frente, 5 mais x, ok? Vamos transferir isso para o outro lado? Vamos ali. Então, nós temos aqui, a gente chama de membro, né? O primeiro membro da nossa equação, e o segundo número ou letra que faz um termo no segundo membro, ou lado da equação, a gente pode chamar o primeiro lado, né? O lado esquerdo da equação e o lado direito da equação, tá? O que nós vamos fazer agora? Queremos tirar aquele 5 do lado do x e levar ele junto ao 13. Como é que a gente faz essa conta aqui, né? Nós vamos utilizar a lei do cancelamento. O que é a lei do cancelamento? Se é 5 positivo, qual é o número que elimina o 5? O menos 5. Tá? Então, 5 menos 5, zero. Só que quando eu coloco menos 5, coloco menos 5 de lá. Lembro daquela história da balança que eu fiz agora, há pouco, fiz uma fala? Quando eu tiro um peso de um dos pratos da balança, eu também tenho que tirar o mesmo valor do outro prato da balança, para que essa equação se mantenha equilibrada, tá certo? Então, 5 menos 5 é 0. 0 mais x igual menos 13 com menos 5, menos 18, tá certo? Então, o resultado aqui vai ser x igual a menos 18. Pronto, concluímos, então, a nossa equação. Tá? Vamos agora à letra B. Nós temos ali potências. Né? Alguém vai dizer assim, não sei fazer. Claro que sabe fazer, é muito fácil de fazer. Tem gente que já me disse que 2 elevado ao cubo ali, né, quer dizer que é 2 vezes 3. Não, senhor. 2 ao cubo equivale a dizer que nós temos que repetir aquele 2 3 vezes, tá? Então, olha só, aparece o fator 3 vezes do 2, né? Fatores. Né? Fator 2, fator 2, fator 2. Então, 3 vezes. E 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Da mesma forma, 3 ao quadrado equivale a 3 vezes 3, que é igual a 9. Vamos substituir isso lá na nossa equação. Então, olha só. Nós temos aqui 8 menos 9, que é igual a menos x mais 11. 8 menos 9 é menos 1, igual a menos x mais 11. Ok? Vamos agora utilizar as leis do cancelamento. Eu quero tirar esse menos, eu não posso ter menos x aqui. Então, como é que eu faço essa conta? Então, eu vou dar um espaço do menos 1, e vou dar igualdade, vou escrever menos x aqui, vou dar um espaço novamente para que vocês verifiquem junto comigo o que eu vou fazer. Lembre-se, eu quero tirar o menos x dali, eu quero eliminar esse menos x que está nesse lado aqui do membro, olha só, está aqui ó, no lado direito, né, da equação, ou no segundo membro da equação. Como é que eu faço para tirar menos x?
acrescentando mais x desse lado e acrescentando mais x desse outro. Tá certo? Então, olha só, mais x e mais x, em ambos os membros. Tá? O que acontece no lado direito aqui desse membro? Ele foi eliminado, ele foi zerado. X menos x vai ser zero. Então, só fica o valor 11. Ok? E do outro lado, nós temos menos 1 mais x. Agora, observe, eu quero eliminar aquele menos 1 ali. A mesma forma, eu tenho que acrescentar um valor para que esse número, então, seja colocado junto ao lado do número 11. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá? Já sabemos, né? Mais 1, mais o 1. O menos 1, ó, menos 1 mais 1, zerou. Eliminou, tá? Sobrando apenas x igual a 11 mais 1, ou seja, x igual a 12. E assim concluímos essa parte da nossa solução de equações, tá certo? Espero ter ajudado vocês e até as próximas aulas que nós vamos nos ver. Até mais, um grande abraço a todos e sigam com Deus.